Agências reguladoras entrando com tudo em 2023. Várias delas já saíram do unificado. Ou seja, teremos vários concursos. Se você está estudando para uma, está estudando para outra. Anatel, Anvisa, Antarc, seja qual for, as matérias são bem parecidas. Muda-se um regimento interno, alguma coisa básica, tá legal? E a banca que está sendo escolhida? A Sebrasp, que foi a última banca da Anvisa também em 2023. Então eu trouxe questões da última prova da Anvisa, questões da Sebrasp de 2016, quer dizer, eu falei errado. 2016 para a gente treinar aqui um pouco e te mostrar que você consegue sim chegar na sua sonhada aprovação. Com certeza, as questões não são tão difíceis quanto muita gente prega aí, tá legal? A primeira questão aqui, eu vi que ela cobrou a Anvisa, cobrou muita coisa sobre agente público, tá? No direito administrativo dela. Então você vai ter que estudar muito sobre a Lei 8.112. É ela que trata dos agentes públicos. Então, se você for fazer concurso para qualquer autarquia, estuda bastante 8.112, que a maioria das questões estão lá, tá? Nessa primeira questão aqui, falou que para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, basta a comprovação da qualidade de agente público, não se exigindo para isso que o agente esteja agindo no exercício de suas funções. Responsabilidade civil. É assim. Você é um servidor público, pegou o carro lá da autarquia, está lá levando alguém ou carregando alguma coisa, fazendo seu serviço lá, dirigindo o carro do órgão. Bateu o carro em particular. Responsabilidade não é do agente. O agente ali está representando quem? O Estado. Então a responsabilidade civil ali é do Estado. Se esse agente tiver culpa, aí o Estado vai fazer um processo lá para olhar se tem culpa, se não tem, pode até depois descontar do salário dele, tá? Mas quem vai ser responsabilidade ali de inicial é o Estado. Por isso a responsabilidade civil do Estado. Só que esse agente está ali quando bateu o carro representando o Estado. Por isso que ele assumiu a culpa. Já que não, olha, não se exigindo para isso que o agente esteja agindo nas funções, no exercício de suas funções. O que quer dizer isso? O agente está paisana. É a mesma coisa, eu sou servidor público aqui em Minas Gerais. Mesma coisa eu pegar meu carro particular e andar, bater aí o meu carro aí no carro particular. E responsabilidade do Estado, só porque eu sou servidor público? Não. Se eu estou no meu carro particular, se eu estou fora do horário de serviço, se eu estou fora das minhas funções administrativas, por que eu vou responsabilizar o Estado? Não vai responsabilizar o Estado. Aí você será responsável. Por isso a nossa questão aqui está errada. Tá? Viu como não é difícil? Basta você interpretar. Opa, esse cara aqui está trabalhando para o Estado nesse horário? Não. Se ele não está agindo no exercício das suas funções, ele é apenas um civil. Por que eu vou responsabilizar o Estado? Tá vendo? Não é difícil. Eu tenho que decorar todo o 1812. Não, é bom você dar uma, duas, três lidinhas nela. É bom, vai te ajudar bastante a acertar muita questão. Só que a gente sabe interpretar o que está pedindo, às vezes, só com seu conhecimento de outras coisas, você já consegue matar essa questão. Eu sei, não está trabalhando o Estado, para quê? Então, por que o Estado será responsabilizado? Mesma coisa se eu tivesse uma lojinha, tá meu vendedor ali, trata todo mundo bem, os clientes, na hora que o comércio está aberto. Aí, fora do horário de serviço, esse vendedor aí xinga alguém, ou mata alguém. Você vai responsabilizar a minha loja? É vendedor da loja fulano. Não pode. Tá vendo? É a mesma coisa. Vamos pegar a questãozinha número 2? Olha, 2. Um ato, ainda que lícito, praticado por agente público, e que gere ônus exorbitante a um cidadão, pode resultar em responsabilidade civil do Estado. Olha de novo, mesma prova, técnico-administrativo. Tá? O que é um ato lícito? Ato que está dentro da lei. Lícito vem de lei. Tá? Se esse ato é lícito e está dentro da lei, foi praticado por um agente público, que gere ônus. Mas esse ato, apesar de estar dentro da lei, gerou ônus. O que é ônus? Prejuízo. Din-din, dinheiro. Esse ato, ele fez um ato legal, só que esse ato legal deu mais prejuízo que se ele não tivesse feito. É isso que está falando a questão. Tá vendo? Eu só estou interpretando a questão para você. Gerou ônus exorbitante, quer dizer, gerou um prejuízo muito grande a um cidadão.
pode resultar em responsabilidade civil do Estado. Veja a palavrinha-chave da Sebrasp. Pode. Sim, por quê? A gente vai responsabilizar o Estado, igual eu falei, igual bater o carro. Estou dirigindo como servidor público, bati o carro do Estado. Vou responsabilizar o Estado primeiro. Depois que eu vou averiguar, que é a mesma coisa. Por isso que eu falo que pode. Por que pode? Quando é pode, vai ser ou não ser. Não falou que vai responsabilizar somente o Estado. Nesse caso, eles vão averiguar e vai ver se vai ser responsabilizado o Estado ou não. Então, geralmente, para Sebrasp, a palavrinha pode, que vai ser ou não vai ser, é que não falou nada que vai ser ou não vai ser, vai estar certo. Quando a palavrinha vai ser, deve ser responsabilizado o Estado, deve ser responsabilizado o servidor, mesmo que você achar que é o Estado, mesmo que você achar que é o servidor, marca como errado, tá? São palavrinhas assim, se falar que é desse jeito, tá errado. Pode ser? Pode ser sim, pode ser assado, pode ser frito, pode ser cozido. Tá legal? Então pode responsabilizar o Estado? Sim, vai depender do caso. Não sei que ato que é esse, gerou esse negócio exorbitante. Mas também não pode. Então vai depender muito do caso. Então pode. Certinho a questão. 3. Em virtude da observância do princípio da supremacia do interesse público, será integralmente excluída a responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa, seja exclusiva, seja concorrente, da vítima atingida pelo dano. Olha a responsabilidade civil de novo, na mesma prova. O que aconteceu aqui? Vamos interpretar a questão de novo. Olha, o princípio de supremacia será excluída a responsabilidade do Estado no caso de culpa, ou seja, vamos olhar o carro de novo. Eu, Jardel, aqui, servidor de Minas Gerais, estou lá com o carro do Estado, bati o carro. A culpa foi exclusiva minha ou concorrente? Se a culpa é concorrente, a culpa não é só do servidor. A culpa também pode ser do outro. Mas Jardel falou exclusiva, mas também falou concorrente. Mas aqui não falou se é só exclusiva. Se eu aceitar aqui, eu tenho que aceitar que também pode ser concorrente. Se a culpa é concorrente, então a responsabilidade aqui também é do Estado. Porque se é concorrente, esse servidor público pode ter culpa aí também. A culpa pode ser da vítima, que eu bati o carro, que freou bruscamente, mas pode ser minha também, que eu estava desatento e passei no sinal vermelho e bater. A culpa pode ser dos dois. Se é dos dois, já falei, a gente não culpa o servidor. Se ele está lá como servidor público, a gente a responsabilidade é civil do Estado. Se a responsabilidade civil é do Estado, se a culpa também é do servidor, então pode sim, que não pode ser excluída a responsabilidade civil do Estado. É do Estado também. Deu para entender agora? Um resuminho dessas 3 primeiras questões. Responsabilidade civil do Estado é quando o agente público cria uma situação fora, com algum particular. Você não vai responsabilizar o agente, vai sempre responsabilizar o Estado. Se a culpa foi concorrente, a culpa também foi do servidor, então responsabilizar o Estado. Tá legal? Não quer dizer que se tenha... depois provou a inocência dele. Aí não vai descontar nada dele, o Estado fica com esse prejuízo. Tá? É isso que vai marcar na hora dessa prova. Tá difícil? O que você tá achando? O que você tá achando dessa prova da Anvisa? Você vai realmente fazer ela? Tá? Deixa aqui embaixo. Assim que a gente descobrir a banca, os cargos certinho, vou trazer as provas e mais questões da banca Sebrasp aqui gratuitamente para você, tá? Então para isso você tem que curtir o vídeo e inscrever no canal para o YouTube tá sempre te notificando dos próximos vídeos. Questãozinha número 4 agora. O controle judicial pode incidir sobre as atividades administrativas realizadas em todos os poderes do Estado. Sim. O que é controle judicial? Por exemplo, se o Estado, se o governador quer gastar dinheiro com uma coisa, mas o juiz acha que é errado, que tinha que gastar com outra, ou deveria fazer isso não pode. O judiciário não pode intrometer no mérito do executivo. O executivo que vai executar, ele que vai fazer. Existem 3 poderes, que falou em todos os poderes. Poder executivo que executa, aquele cara que vai criar pontes, que vai criar escolas, ele vai executar a lei, fazer a administração funcionar. Hospitais, tudo é ele. Já o Poder Judiciário é para julgar e Legislativo, são os 3 poderes. Legislativo é o poder para legislar, criar lei, é o deputado, é o senador.
Isso está no artigo 2º da Constituição. Pode olhar, o artigo 2º da Constituição fala isso. O primeiro artigo da Constituição, se eu não me engano, são os fundamentos. A sociedade vaplu, cidadania, essas coisas. Pluralismo político. O segundo artigo fala sobre os 3 poderes. E o terceiro artigo fala sobre os objetivos. O quarto artigo fala sobre princípios internacionais e assim por diante. E quando a gente vê isso aqui, o Poder Judiciário pode olhar os atos assim, legal e ilegal. Isso que ela pode olhar. Ah, isso você fez aí, o Executivo, tá ilegal. Ó, Legislativo, tá ilegal. Isso que ela pode olhar. Então, ela pode incidir sobre atividades realizadas em todos os poderes, sim. Se o Poder Executivo fazer uma coisa ilegal, ele vai lá, ele tem poder sob controle dele, vai ter que anular esse ato. Se o Legislativo também fazer, ele também vai anular esse ato. Por isso a questão que está certinho. Tá vendo? Então, o único controle que o judicial tem sobre os outros poderes é o controle de legalidade. 5. Uma ação ou omissão que submetida, quer dizer, a controle administrativo quanto à legalidade seja considerada correta, não pode ser submetida a nenhuma outra medida de controle administrativo. Vamos lá. Ação de omissão a controle administrativo de legalidade. Então quer dizer que ele fez uma ação ou omissão, ou deixou de fazer algo. Aí eles foram lá, fizeram o controle. A própria administração fez o controle, olhou. Será que isso é legal? Será que é ilegal? E foi considerada correta. Ou seja, depois dessa ação ou essa omissão, depois a administração foi lá, olhou se é legal, se não é legal, ela decidiu que isso é legal. Isso que ele falou aqui. Não poderá ser submetida a nenhuma outra forma de controle. Não existe só controle de legal ou ilegal. Controle de legalidade. Existe também, o que ele falou, legalidade, ó. Por isso estou falando disso. Existe o controle também oportuno e inoportuno. Algumas coisas são legais, mas às vezes inoportuno. Existe controle igual a questão passada que a gente fez aqui hoje, que fala que deu ônus ao erário, ou seja, deu mais prejuízo fazendo aquela coisa que era legal do que se não tivesse feito. Então tem oportuno e inoportuno, tem... A gente pode olhar aqui também... A gente pode olhar, deixa eu pensar aqui, a conveniência e oportunidade. Ou seja, vários outros controles se a gente quer aqui ou não. Por exemplo, a administração tem poder discricionário. Aí o discricionário tem uma margem de escolha, vai ver que está acima do que pode escolher. Existem várias outras formas de controle sem ser legalidade. E não. Então, por isso essa questão aqui está errada. Tá? Então, a gente pode pensar aqui um pouquinho. Quando a questão Sebras fala sobre nenhuma outra forma, realmente é errado. Lei sempre tem brechas. Sebras, e quando você vê lá, sempre, muito difícil estar certo uma questão que tem sempre, que vai ter uma brecha. Nunca vai ter uma brecha. Nenhuma. É muito restrito. Ah, mas já vi questãozinha lá que tem sempre e dá certa. Lógico que tem, por exemplo, eu falei na Constituição lá, fala que todo poder emana do povo. E já vi questão falando que o poder é sempre do povo. Tá certo. Se todo poder emana do povo, o poder é sempre do povo. Está na Constituição Federal. Ele tem um poder diretamente, com plebiscito, referendo. Ele tem poderes também indiretamente, quando ele elege alguém, ele está dando poder para aquele alguém temporário. Para a próxima eleição, ele pode tirar aquele poder também. Mas o poder todo é do povo. O povo que dá e o povo que tira. Tá? Então, quando a gente vê, mas isso aí não é nem 2%, 3% de toda a lei brasileira, que vai ter um sempre que está certo. Aí o macetinho que eu te dou. Está lendo uma lei, encontrou um sempre, um exclusivo, circula, grifa. Por quê? As bancas já percebeu que tem muitos concurseiros hoje em dia que já sabem que essas palavrinhas deixam a alternativa errada. Então, quando a banca encontra um artigo que tem esse sempre aí, eu falei, poder sempre do povo, ela vai pôr na prova. Porque ela sabe que a maioria vai errar porque colocou sempre como erradas. É um jeito dela saber se a pessoa decorou ou não. Mas como são pouquíssimos, 97% vai estar errado sempre, nenhum ou nunca. Se você não sabe a questão, você chuta como errado.
a sua chance de acertar é muito grande, tá? Por isso a questão que está errada. Tá gostando? Já deu like? Eu preciso muito do seu like, tá vendo? Muita aula gratuita para você. Mas se eu não tiver like, se eu não tiver comentário, se você não falar qual carro que você vai fazer, isso, comenta qualquer coisa. Comenta já deu feio, comenta qualquer coisa aí embaixo. Ajuda o canal aqui. Vai mostrar pro YouTube que vocês estão interagindo. Quanto mais interação com o canal, mais vai divulgar meus vídeos. E mais divulgação de vídeo, mais aula gratuita aqui para você. Para você tá craquei estudando grátis com a gente aqui. A administração possui prerrogativas não extensíveis às relações privadas, mas sua liberdade de ação encontra-se sujeitas a maiores restrições se comparadas a dos atos praticados por particulares em suas relações. Isso aqui é uma típica questão clássica. Por quê? O agente público, a administração, pode fazer só o que a lei manda. O restante faz o que a lei não proíbe. Por exemplo, você tem um cara que você não gosta. Tem uma pessoa que você não gosta. O que a lei te proíbe fazer com ele? Você não pode matar ele, a lei te proíbe. Você não pode torturar a pessoa, olha que chato. Você não pode torturar aquele cara lá, que a lei é proibida na Constituição, tortura no Brasil. A gente não pode ir lá dar uma pasada na cabeça dele, que também isso aí tá lá na Constituição que a gente não pode fazer essas coisas. Então, o que um civil normal vai fazer? Não vai fazer isso. Mas o civil normal pode, por exemplo, quer chatear ele? Todo dia eu passar de manhã, no que eu estiver indo para o trabalho, fazer careta para ele. Ficar, sei lá, colocar uma musiquinha que ele não gosta lá perto da casa dele, fazer chatear. Você pode fazer o que quiser. Desde que você não faça o que não foi proibido. Já o órgão de administração, o servidor público, só vai fazer o que manda. Por exemplo, o técnico. Existe uma lei lá que vai falar, técnico, você vai fazer isso. Eu já cheguei a ler lá cargos que tem lá, explicitamente falando, assistente técnico, tá lá, carimbar, entendeu? O público, guardar papelzinho, ele não vai analisar nada. Aí chega o analista, tá lá na lei, você vai analisar isso, vai ficar responsável pelo patrimônio, ou seja, esse vai fazer o que a lei mandou ele fazer, ele não pode fazer fora o que a lei mandou. Então, quem tem mais liberdade? O civil. Tá? Aqui fala com palavras difíceis. Ó. A administração possui prerrogativas não extensíveis às relações privadas. Mas sua liberdade e ação encontra-se sujeita a maiores restrições. Não. Não, é verdade. Ele tem maior restrição, acabei de falar. Porque ele só pode fazer o que a lei manda. Então ele está restrito o que a lei mandou ele fazer. Se comparado a atos praticados por particular, você pode fazer o que ele quiser. Ele só não vai fazer o que a lei proibiu. A lei proibiu de matar aquele cara. Mas eu fazer raiva nele todo dia, não tem nenhuma lei que me proíbe de ficar fazendo careta pra ele. Tá vendo? Então, particulares têm mais liberdades que os agentes públicos. Certinho a questão. Ufa! Muita coisa, né? Muita coisa pra gente guardar. Vamos lá, 7. A administração pública pode revogar seus atos por motivos de conveniência e oportunidade, competindo, no entanto, exclusivamente ao Poder Judiciário a anulação dos atos administrativos eivados de vício de legalidade. Vamos lá. O que é isso? O que é revogação? Quando um ato você não quer mais, por exemplo, um ato que teve todo mundo usar máscara. Depois foi revogado, já passou a pandemia, revogou isso. Ou seja, até um determinado momento eu precisei daquele ato. Eu criei aquela lei, aquele decreto, aquela ordem, seja o que for. A partir dali, não preciso dele mais. Eu vou fazer uma revogação. Porque era um ato legal, só que eu não quero ele mais. Já a anulação do ato, o que é? É quando o ato é ilegal, ele é contra a lei, aí eu vou excluir ele. Só que atos que eu falou que revogação, tá assim, a palavra revogar aqui, já está esquecendo, tudo que é para trás, por exemplo, quem usou máscara até antes da revogação não vai ter prejuízo nenhum, porque estava legal também. Só que se for uma coisa ilegal, por exemplo, é ilegal no Brasil, sempre foi ilegal usar camisa vermelha. Só que as pessoas estavam usando. Aí foi lá, o judiciário foi lá, anulou esse ato.
Se todo mundo estava usando camisa para trás da anulação, também vai ser penalizado. Porque estava fazendo uma coisa que seja ilegal. Ilegal. Então, se é ilegal, vai pegar para trás e para frente. Revogar, vai pegar só as pessoas daqui para frente. Tá? Só estou ensinando você que é legal ou ilegal para a gente entrar na questão agora. Por quê? Exclusivamente. O que eu falei para você sobre exclusivamente? Jamais, nunca, somente. São palavras que vai deixar errado. Porque não é só o Poder Judiciário que vai anular ato administrativo. A própria administração. Se ela viu que está errado, ela não tem que esperar o Judiciário mandar ela anular esse ato, não. Ela tem que anular agora. Se ela viu que está ilegal, ela anula ele. Se ela não viu, aí o Judiciário que viu, aí ele vai mandar anular esse ato. Tá? Então não é exclusivo do Judiciário. Pode ser a própria administração anulando esse ato. Tá? Já falei, palavra jamais, somente, nunca, exclusivamente. Mas tá errada a questão, tá? Pode confiar aqui no Jardel que você vai gabaritar e vai passar na sua prova. Vai lá. 8. Cadê 8? João, após aprovação em um concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta, adotada de personalidade jurídica de direito privado. Administração indireta, organização da administração, está lá dessa parte. A Sebastião adora, tá? A partir das informações apresentadas na situação hipotética em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para ocupar emprego público. O que é administração indireta? A fase. F de fundação pública, A de autarquia, S, sociedade de economia mista, E de empresa pública. Essa é a administração indireta. A direta é ministério, os ministérios, as secretarias, os órgãos públicos, isso é administração direta. Quando o Estado faz a coisa, administração direta. Quando ele cria algum ente, toda a questão fala de ente, ele está fazendo administração indireta, está criando alguém, criou a Anvisa, que é uma autarquia, a administração indireta. Só que dentro da administração indireta, temos a direito público, que é a autarquia, que nem a Anvisa, e temos a de direito privado. O que é privado? Que vai mexer com lucro. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a Petrobras, Correio, tudo mexe com dinheiro, tá vendo? Com macetinho. Então, essas aí, ou vai ser sociedade de economia mista, ou vai ser empresa pública. Sociedade de economia mista é o Banco do Brasil. Banco do Brasil tem dinheiro que é público e tem dinheiro que é privado, tem ações vendidas. Caixa Econômica Federal, o dinheiro é 100% público, já é empresa pública. Tá vendo? Não tem misto nisso. Correio, dinheiro 100% público, ninguém tem ações do Correio. É assim que você vê o que é sociedade de economia mista ou empresa pública. Ambos são direito privado. Então, e ambos, todo mundo lá é empregado, segue a CLT. Por quê? Para ter uma concorrência leal com os outros bancos, eles têm que olhar o mesmo padrão. Não pode ter servidor público num banco, seguindo o regimento dos servidores públicos, e em banco particular, seguindo a CLT. Não vai ser justo. Por isso, lá são empregados. Então, a partir dessa informação apresentada na situação hipotética, em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para ocupar cargo de emprego público. Então, tá certinho. Oh, que beleza. Tá? Essa parte cai demais, tá? Autarquias, essas coisas cai bastante. Principalmente você está fazendo a prova com uma autarquia. João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta. É a fase, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, dotada de personalidade jurídica e direito privado. Agora você já sabe. Ou empresa ou sociedade. Na situação descrita, após 3 anos de efetivo exercício, João adquirirá a estabilidade estatutária própria dos servidores públicos, desde que seja aprovado o estágio probatório. Primeiro, não tem estágio probatório. Primeiro, a CLT não vai seguir a 8.112. Servidores públicos, por exemplo, Anvisa, você vai seguir a 8.112, que é de direito público. Direito privado vai seguir a CLT. Tá vendo a diferença?
Guarda isso para a prova. Você está fazendo prova para uma autarquia. 8.112. Por isso ela cai no seu concurso. Quem vai fazer para banco vai cair SLT. Você tem que saber disso, tá? Por isso a questão que está errada, que não tem ensaio probatório e não existe estabilidade lá também. Estabilidade são para servidores de direito público. Você trabalha na Anvisa, Antarc, Anatel, ok, tem estabilidade, tem 3 anos de estágio probatório, vai seguir 8.112. Banco Brasil, Caixa, Petrobras, Correios, CLT não tem estabilidade. Mas quer dizer que é mandado embora assim? Não. Tem gente que entra lá e fica até aposentar. Não é porque não tem estabilidade que eles vão te mandar embora. Locais assim, para te mandar embora, você tem que fazer roubar bastante mesmo. Você tem que fazer uma coisa bem errado mesmo, tá? Muitas questões, e eu tô vendo gente ainda que não deu like, olha os like. Eu preciso da sua ajuda. Quer mais aula para Anvisa? Você vai precisar mais aulas gratuitas. Então eu preciso do seu like. Tá legal? Não existe hierarquia entre o Ministério da Saúde e a Anvisa. Lógico que não existe, tá? Ministérios, eu falei, administração direta. Ela vai criar um ente, ou criou aqui a Anvisa. O Ministério Público criou a Anvisa para regular a saúde. Só que não tem assim uma hierarquia entre elas. Ela criou uma empresa separada. Então nunca vai ter hierarquia entre administração direta e indireta. Por isso questão certa, que não existe, tá? Essa foi a questão número 10, essa foi a nossa última questão e eu quero convidar você, vou deixar essa aula aqui de informática. Se você quer gabaritar informática, não sabe nada de informática, te garanto, uma aula. Assista essa aula aqui que você vai gabaritar. Pega qualquer prova de informática da banca Sebrasp, usa essas técnicas que eu vou ensinar aqui, e tem uma hora de aula, mais de uma hora de aula ali de informática, ensinando só palavrinhas chaves que deixam a questão certa ou errada na banca Sebrasp, tá? Conto com você, dá uma lidinha aqui se você quer gabaritar realmente informática.